Olá, seja muito bem-vindo à biografia do rei George III, sugestão de uma escrita. Ele, ao lado da rainha Charlotte, foi um importante rei, até mesmo para a monarquia britânica da forma como a conhecemos hoje. Te convido a também assistir o vídeo disponível aqui no canal sobre a rainha Charlotte. Não se esqueça de nos apoiar por meio do seu like e inscrição, se puder, se tornando membro. Seu comentário também é muito importante, na verdade, indispensável. Então, não deixe de comentar ao final do vídeo. George William Frederick nasceu na casa de Norfolk, em Londres, em 4 de junho de 1738. Ele era o filho mais velho de Frederick, o príncipe de Gales e herdeiro aparente do trono, e de Augusta de Saxe-Gotha. Também era neto de George II da Grã-Bretanha. Como nasceu 2 meses prematuro e acreditava-se que ele não iria sobreviver, foi batizado no mesmo dia do nascimento, às pressas, pois realmente acreditava-se que ele morreria em seguida. Depois de 1 mês, foi batizado publicamente, como era costume. George era uma criança saudável, de temperamento reservado e tímido, talvez reflexo de sua severa educação religiosa, totalmente anglicana e ministrada por sua mãe. George era muito devoto e passava horas rezando. Devoção e religiosidade que ele conservou por toda a vida. Foi educado com os irmãos por professores particulares. Cartas mostram que ele podia ler e escrever em inglês e alemão, além de comentar eventos políticos já aos 8 anos de idade. Além de química e física, seus estudos incluíam astronomia, matemática, francês, latim, história, música, geografia, comércio, agricultura, direito constitucional, além de dança, esgrima e equitação. Seu avô, o rei George II, não gostava do príncipe de Gales, o pai de George, e pouco se interessava por seus netos. Porém, Frederick morreu em 1751 e George se tornou o herdeiro aparente do trono. A partir desse momento, o rei George II passou a ser mais próximo do neto e 3 semanas depois o transformou no novo príncipe de Gales. Em 1759, George se apaixonou por Sarah Lennox, irmã do Lord Charles Lennox. Porém, Lord Bute aconselhou contra a união e George acabou abandonando seus pensamentos de casamento. Abre aspas. Eu nasci pela felicidade ou miséria de uma grande nação e, consequentemente, devo frequentemente agir contra as minhas paixões. Fecha aspas, escreveu ele. George II morreu em 25 de outubro de 1760 e George III ascendeu ao trono aos 22 anos de idade. Agora, casar o jovem rei e garantir a sucessão era um caso de extrema urgência e começaram a procurar uma noiva adequada. O novo rei acabou se casando com a princesa Charlotte em 8 de setembro de 1761, no Palácio de St. James. Os dois se encontraram pela primeira vez no dia do casamento, mais precisamente cerca de 6 horas antes de se casarem. Não se conheciam, não era um casamento por amor, mas o costume comum da época reservada aos príncipes e reis, um acordo político-diplomático.
Extraordinariamente, George nunca teve uma amante, o que na época era uma regra. O casal teve um casamento aparentemente muito feliz e muito frutífero. Os frutos desse relacionamento: 15 filhos. Ele não viajou muito, passando toda a sua vida no sul da Inglaterra. Em seu discurso de ascensão ao parlamento, George proclamou, abre aspas, nascido e educado neste país, glorifico-me em nome da Bretanha, fecha aspas. Com essa frase, demonstrava seu desejo de distanciar-se de seus antecessores germânicos e confirmar-se como um rei genuinamente inglês. George foi o terceiro monarca britânico da Casa de Hanover, mas queria demonstrar que, na verdade, seu compromisso de vida era com a Grã-Bretanha. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados por instabilidade política. Insistiu em uma lei que proibia membros da família real de se casarem sem o consentimento do soberano. Depois de vários escândalos envolvendo seus irmãos, o projeto de lei acabou sendo aprovado com a Lei de Casamentos Reais de 1772. Apesar dos americanos caracterizarem George como um tirano, nesses anos ele agiu como um monarca constitucional, apoiando as iniciativas dos seus ministros. A Guerra de Independência dos Estados Unidos foi a culminância da Revolução Americana civil e política. As colônias declararam sua independência em 4 de julho de 1776, listando queixas contra o rei e parlamento, ao mesmo tempo que pediam o apoio da população. A estátua equestre de George, em Nova York, foi derrubada. Nas palavras do historiador vitoriano Sir George Trevelyan, o rei estava determinado a nunca reconhecer a independência dos americanos e queria punir suas transgressões pela indevida prolongação de uma guerra que prometia ser eterna. Entretanto, historiadores mais recentes defendem o rei e afirmam que, no contexto da época, nenhum monarca estaria disposto a entregar um território tão grande. Os Tratados de Paris, em que a Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos, foram assinados em 1782 e 1783. O povo britânico o admirava por sua religiosidade, por ser um marido fiel à esposa e um pai muito dedicado aos filhos. Ficou devastado pela morte de 2 deles, ainda na infância. Mesmo sendo muito carinhoso e zeloso, ele era exigente e colocava os filhos em um rígido regime disciplinar. Esperava-se que comparecessem às aulas às 7 da manhã pontualmente, vivendo vidas de observação religiosa e virtuosidade. Quando não cumpriram seus princípios de justiça, o que foi muito frequente, especialmente quando jovens e adultos, George ficava consternado, desapontado e extremamente triste. A saúde de George estava se deteriorando. Ele sofria de um transtorno mental que possivelmente era um sintoma da porfiria, uma doença congênita, apesar disso não ser confirmado e ainda ser fonte de estudos. Estudos publicados em 2005 de amostras do cabelo do rei revelam altos níveis de arsênico, possível causador da doença. A fonte do arsênico é desconhecida, porém pode ter sido um componente dos remédios ou dos cosméticos que o rei usava. Um episódio maior do seu transtorno começou no verão de 1788. Em novembro,
ficou seriamente demente, às vezes falando por horas sem parar. Como seus médicos eram incapazes de explicar sua doença, histórias falsas sobre sua condição se propagaram. O tratamento de transtornos mentais era primitivo e os médicos do rei, que incluíam Francis Williams, o tratavam amarrando-o até ele estar calmo. Quando o parlamento voltou a se reunir, discutiram os termos de uma regência durante a invalidez do rei. O mais aceitável seria que o filho mais velho de George, o herdeiro do trono, príncipe de Gales, agisse como regente em nome do seu pai, com poderes totais. Em fevereiro de 1789, o projeto de lei da regência autorizando o príncipe de Gales a agir como regente foi apresentado e aprovado na Câmara dos Comuns. Porém, George se recuperou antes que pudesse ser aprovado pela Câmara dos Lordes. Depois da recuperação de George, sua popularidade só subia. A Revolução Francesa de 1789, que havia derrubado a monarquia francesa, preocupava muitos monarcas. A França declarou guerra contra a Grã-Bretanha em 1793. No esforço de guerra, George autorizou que se aumentassem os impostos, convocassem exércitos e suspendessem o direito a habeas corpus. Tratados, coligações e acordos de paz foram desfeitos e apenas a Grã-Bretanha continuou a lutar, agora contra Napoleão Bonaparte, o primeiro cônsul da Primeira República Francesa. Em 1800, os parlamentos britânicos e irlandês aprovaram o Ato de União, que entrou em efeito em 1º de janeiro de 1801, que unia a Grã-Bretanha e a Irlanda em um único Estado soberano, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. E George passou a ser o primeiro rei desse Reino Unido. George aproveitou a oportunidade para retirar o título de rei da França, mantido por todos os seus antecessores desde o reinado de Eduardo III no século XIV. George não considerava real a paz com a França e provou que tinha razão quando o conflito recomeçou em 1803. Uma invasão de Napoleão à Inglaterra parecia iminente e um enorme movimento voluntário para a defesa do país cresceu. A possível ameaça de invasão só acabou após a vitória na Batalha de Trafalgar em 1805. George voltou a sofrer de sua doença, que era recorrente. Na opinião dos médicos, a recaída foi causada pelo estresse sofrido na morte de sua filha mais nova e sua favorita, a princesa Amélia. A enfermeira da princesa relatou que as cenas de desespero e de choro todos os dias eram melancólicas, além de qualquer descrição. Ele aceitou a necessidade para o ato de regência em 1811, com o príncipe de Gales atuando como regente pelo restante da vida de George. Apesar de sinais de uma recuperação, em maio de 1811, ao final do ano, o rei ficou permanentemente insano e viveu em reclusão no castelo de Windsor até a sua morte. Ele sofria de demência e ficou completamente cego e cada vez mais surdo. Foi incapaz de reconhecer ou compreender que havia sido declarado rei de Hanover em 1814 e que sua esposa, a rainha Charlotte, havia morrido em 1818. Aqui há uma contradição,
porque a maioria das fontes defendem que, devido à gravidade do seu estado, ele nunca foi informado da morte da rainha, que sempre se manteve ao seu lado e sempre cuidou do marido. No Natal de 1819, ele ficou durante 58 horas falando, e em suas últimas semanas ele não conseguia mais andar. Ele morreu em Windsor às 20h38 do dia 29 de janeiro de 1820, 6 dias após a morte do seu quarto filho, o príncipe Edward, duque de Kent. Seu filho favorito, o príncipe Frederick, estava ao seu lado. George foi enterrado em 16 de fevereiro na capela de São Jorge. Ele viveu por 81 anos, reinou por 59. Tanto sua vida quanto seu reinado foram mais longos que qualquer um de seus antecessores e seus predecessores. Desde então, apenas as rainhas Vitória e Elizabeth II viveram e reinaram por mais tempo. George recebeu a alcunha de George Fazendeiro, porque era muito interessado e adorava a agricultura. Inclusive, paralelamente, Charlotte e ele também nutriam uma grande paixão por botânica. Entre seus interesses comuns também estavam a música, sobretudo os compositores alemães. De acordo com o site oficial da família real britânica, ele foi o primeiro rei a estudar ciências em sua educação básica, possuindo inclusive seu próprio observatório astronômico. Além disso, também fora responsável por grande parte dos livros do Museu Britânico, que possui pelo menos 65 mil livros que pertenceram a ele e foram parte de sua coleção pessoal. Sua coleção de instrumentos matemáticos e científicos agora está guardada no Museu de Ciências em Londres. Ele financiou a construção e manutenção do enorme telescópio de William Herschel, o maior já construído até então. Quando Herschel descobriu o planeta Urano em 1781, ele primeiro o chamou de Georgium Sirius, estrela de George, em homenagem ao rei. Acadêmicos da segunda metade do século XX são inclinados a tratar o rei de forma simpática, vendo-o como uma vítima das circunstâncias e da sua doença. Na opinião da maioria dos acadêmicos, durante o reinado de George, a monarquia continuou a perder poder político, porém cresceu como a encarnação da moral nacional e da sua identidade. E você, o que pensa sobre George e seu reinado? Aguardo as suas conclusões, comentários, sugestões e opiniões lá na nossa seção de comentários. Nos vemos por lá. Muito obrigada pela companhia em mais um vídeo.